esses autistas adultos que eu atendi ao longo desses anos. Essa rigidez de rotina, então, por exemplo, eu gosto de contar muito essa história, para vocês entenderem isso. É uma mãe com 2 crianças autistas, a mãe tem seletividade alimentar, a mãe descobriu o autismo depois dos filhos, ela sempre se sentiu diferente, mas ela não sabia que nome dar. Depois que os filhos nasceram, ela foi fazer a pesquisa, fez tal, e descobriu que era autista. Enfim, comecei a atender pela seletividade alimentar dela. Tá, vamos lá. O que você come? Pedi para ela fazer uma lista do que ela comia. Pão de queijo, um lanche específico do McDonald's, mingau de farinha láctea, arroz, feijão e carne moída. Só isso que ela comia. Só isso. Ela fazia comida para os filhos com luva, com pegadores, ela não punha a mão na comida, mas ela fazia tudo para os filhos, não tinham seletividade. E ela comia sentada na cadeira do sofá, no sofá. Os filhos comiam na mesa, mas ela não conseguia chegar nem perto da mesa. Traumas de infância, por conta da seletividade. E aí eu peguei e falei para ela assim, bom, então faz o seguinte, faz um cardápio, porque tinha dia que ela só comia pão de queijo. Eu não percebia isso. E quando eu pedi para ela fazer esse diário para mim, ela fez, nossa, Luciana, teve um dia que eu só comi pão de queijo. Outro dia, eu comi só um hambúrguer e fui comer 2 dias depois. Então, eu trouxe para a consciência dela como era a alimentação dela. Ok. Aí eu disse assim para ela, então, faz um cardápio. Coloca lá o que você vai comer na segunda de manhã, no almoço, no lanche da tarde e na janta. Porque você não repete pão de queijo. Você consegue, dentro dos alimentos que você gosta, comer, tudo bem. Na semana seguinte, ela chegou e falou, faz 2 dias que eu não como. Eu, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ah, porque eu coloquei que eu ia almoçar arroz, feijão e carne moída na hora do almoço, mas eu não quis. E aí eu vi que a rotina não dava certo. Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Você vai fazer o cardápio agora, a lápis. Gente, a gente tem que pensar muito rápido. E do lado você vai fazer uma folha com a lista de opções do que você gosta. E vai fazer o cardápio a lápis. Se na hora do almoço você colocou lá arroz, feijão e carne moída e você não quiser, você apaga, vai na sua lista de opções, escolhe o que você quer e escreve e come, ok? Ok, isso dá para fazer. Então tá bom. Semana seguinte, Luciana, eu lá ansiosa, né, gente? Porque quando eu dou uma tarefa para eles, eu fico a semana inteira numa ansiedade, você não tem noção. E aí deu certo? Então, aquele livro de opções, eu falei, puta, aí vem, né? Lascou, velho. Eu amo livro de opções. Tá, você comeu? Não, eu comi, deu certo. Mas eu entendi. Não, ela fazia assim, eu comi, deu certo, mas hoje eu vim dirigindo. Fazia 5 anos que ela não dirigia. Porque ela tinha batido o carro, enfim. Eu falei, nossa, que legal, o que aconteceu? Então, aquele livro de opções que você me deu, fez eu perceber que eu posso ter opção de escolha. Gente, ela não tinha opção de escolha. Ela não sabia o que era isso. Lógico, por toda a história de vida dela, que era péssima, mas ela cresceu não sabendo. Por quê? De novo, ela fazia o quê? Só associação. Ela não fazia outro caminho. Quando eu dei esse outro caminho dela, para ela, o cérebro dela fez puf, posso fazer o que eu quiser. Porque o dia que eu não quiser vir dirigindo, eu posso falar não. E foi tão rápido, eu comecei a atender ela em maio, e o objetivo dela era sentar na mesa da ceia de Natal com os filhos em dezembro. E aí, como é que eu fiz essa transição? Eu falei, vamos sentar, como estava na pandemia, né? Isso ainda foi na pandemia para me ajudar. Eu falei, faz um piquenique no meio da sala, na hora da tarde, e você senta no sofá, pelo menos os seus filhos vêm até você. Aí ela conseguiu sentar no chão com os filhos. Aí depois ela conseguiu ir para a mesa. Aí no Natal ela conseguiu sentar com os filhos à mesa para ceiar. E começou a comer outras coisas. Porque ela entendeu que se ela não gostasse, ela não precisava comer. Então, por questões sensoriais, alimentares, até os 32 anos de vida dela, sensorialmente falando, ela travou. Porque ela tinha seletividade alimentar de criança.
certo? Só para vocês entenderem como é essa rigidez, mas é uma rigidez que a partir do momento que a gente mostra o outro lado, eles fazem assim, ó. Vai curar o autismo? Não. Mas a gente dá lista, depois disso nunca mais... Eu não abandonei nunca mais essa lista de opção, gente. É a primeira coisa que eu pergunto, você tem lista de opção? Você não tem isso? Porque eu entendi, por isso que eu falei que eu aprendo muito com eles. Eu entendi que nenhum tem, porque aí eu comecei a perguntar para os outros autistas que eu atendia na época. Eu comecei a entender essa dificuldade deles, por questões sensoriais, e por essas questões genéticas, e por essas questões de raciocínio e de pensamento. Então, tudo tem um embasamento, certo? Dificuldade em perceber contexto. Vocês perceberam que eu estou pondo devagarzinho as coisas, né? Porque se eu jogar tudo de uma vez, eu já perdi eles. Vão onde ela está agora, o que está acontecendo, o que ela está falando. Por que essa dificuldade de perceber o contexto? Porque desde pequeno eu tenho que me focar em alguma coisa. Porque se eu ouvir de onde está vindo o tiro dessa bala perdida, eu posso fugir. Então eu não vou observar o todo. Eu vou só focar e eu aprendo a fazer o quê? Não perceber esses contextos para não me dificultar a rotina. E aí eu não consigo generalizar o aprendizado. De novo, eu vou fazer o quê? Associação. Eu não sei fazer cópia. Eu não aprendi a fazer isso por questões genéticas, por questões de associação, por questões emocionais, com embasamento sensorial. Está dando para seguir a linha de raciocínio? Tranquilo? Tranquilo não, né? Bem complicado, mas ok. E aí eu trouxe essa figura para vocês entenderem um pouquinho isso, tá? Aqui é o cérebro na pessoa neurotípica. O rosa é a via, né, a compreensão visual, e o azul a auditiva. Então, eu ouço alguma coisa e vou com a minha visão porque eu ouvi. Ou eu vejo alguma coisa e presto atenção no que eu estou vendo. Isso daqui é o meu cérebro funcionando com a cortina no banheiro. Olha como é do autista. Lembra aqueles caninhos que eu mostrei aqui atrás? Oi, funciona, amigo. Aqui, ó. Isso daqui, ó. Todo esse preto aqui é aquela via. Eu não faço inibição. Então eu não sei o que eu estou ouvindo, o que eu vou enxergar, para onde eu vou olhar. E nessa questão visual e auditiva, tem uma coisa bem legal, que aí é uma outra teoria, né, que a gente chama de teoria polivagal, que é a minha mais recente paixão, aí de uns 5 anos para cá, tenho estudado isso. É que as questões simpáticas e parasimpáticas, de novo, dos nossos 85%, né, eu só falo deles, né, porque razão na hora adianta alguma coisa? Os 15% funcionam? Não, né? O que a gente sabe? O que a gente aprende? Isso é filogenética da época das cavernas, vamos pensar assim. Então a gente tem 2 sistemas nesses 85%. Que é o sistema simpático, que fala, a bala está vindo, se protege. E o parasimpático, que fala assim, o mundo está legal. Certo? Então são esses 2 sistemas que se conversam para mostrar para os meus 15% o que eu tenho que fazer. Ok? Se eu tenho uma informação muito alta, vamos pensar na visual aqui. Vamos pensar no caso da visual, né? Porque é a via que está espalhada aqui e a auditiva está pequenininha aqui, ó. Então vamos pensar na visual. Se eu tenho uma informação, se eu estou muito ansioso, tá? Muito ansioso, porque eu tenho uma informação auditiva, ou tátil, ou algum medo, o que acontece com a minha visão? O meu sistema simpático, que é aquele que vai me proteger do mundo, grita para a amígdala, que é aquela que é escandalosa, e faz eu aumentar a minha pupila, o diâmetro da minha pupila.
Por que eu tenho que dilatar minha pupila quando eu estou ansioso e com medo? Para enxergar melhor e sair correndo. Só que se eu aumento essa pupila, em momentos que eu não devo aumentar, entra mais luz. Se entra mais luz, eu posso ter enxaquecas visuais. Eu posso literalmente encharcar o meu sistema nervoso central. Acabou o mundo. Não consigo fazer mais nada. Eu tenho que ir para onde? Para um lugar escuro. Que é sem ninguém enchendo o saco. Né? Tô certa, né? Eu sempre dou razão a vocês. Oi? Vocês não gostam de praia, porque é muito sol. Então, o próprio dia ensolarado e muito quente, por conta da maresia, já incomoda isso em vocês. Areia, muita gente, o corpo fica suado, vocês não sabem o que fazer. Melhor ir para uma piscina. De preferência... De noite. Ou na praia à noite, é bem legal. Ah, ok, mas a gente vai de com chinelo. Né? Ou até de tênis, vale, não tem problema. Também, porque a areia fica molhada. Aí não tem aquela areia que pega e não tem gente. Né? Então, assim, então os adultos acabam aprendendo a criar estratégias. Então, tudo bem. Eles precisam disso. Por quê? Porque as reações sensoriais incomodam, encharcam. E aí, voltando para a questão da visão, estou trazendo só alguns exemplos, tá, gente? Só para a gente chegar na sala sensorial. Aqui a gente tem pessoas controle, que é essa daqui, tá? E pessoas autistas, na parte visual. Se o autista vai procurar a mesa para sentar, onde ele vai olhar? Está errado? Não, está tudo bem. Só que olha o que o neurotípico faz. Ele vai olhar a cadeira, tá? Eu vou sentar aqui, mas o que tem? Tem uma luminária, tem um computador, porque eu vou resolver meus problemas aqui, ok. A mesma coisa aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó. É uma sala, um quarto, né? Tem um móvel aqui. Então, se eu vou pegar uma roupa, eu vou focar aqui, o autista. Mas eu vou olhar a iluminação, vou ver como é que está, se tem alguma coisa em cima da cama, aqui em cima do móvel, não sei o que, e vou pegar o que eu quero. Isso aqui a gente aprende a fazer desde criança. Os autistas não. E às vezes eu pergunto assim para eles, o que vocês gostavam de brincar quando criança? Eu só brincava com um dinossauro específico. Eu só brincava com um carrinho. Eu só brincava com uma boneca. Por quê? Porque eles não tinham essa ideação, porque eles não conseguiam observar os outros, porque eles tinham essa dificuldade de entender que eu podia ter possibilidades de. E eu aprendo a fazer o quê? Isso aqui. A mesma coisa aqui, mesmo observando 2 quadros, eu vou no que mais me chama a atenção. Eles não fazem essa comparação. Isso aqui é estudo, tá, gente? Tudo que eu trago aqui é a base de estudos científicos. Então, isso aqui é rastreio visual, é uma técnica bem legal, né? E outra dificuldade, voltando para o sistema simpático e parasimpático dos autistas, por que eles têm essa dificuldade, né? Ou ficam sempre focados numa coisa só, voltando para a questão visual? Tem uma região do cérebro que faz a gente fazer esse rastreio, que ensina a gente a fazer esse rastreio. E quando eu falo desse rastreio, não é só o rastreio da cadeira, mas é o rastreio olho no olho, que a gente chama de giro fusiforme. Então, quando o bebezinho nasce e a mãe vai amamentar, a gente tem o quê? Contato olho no olho. O autista, por ter essa dificuldade, tem uma dificuldade de fazer esse olho no olho. Mas é só um bebê, às vezes a mãe nem presta atenção direito, né? E só que ele vai crescendo com isso. E ele não entende que este olho no olho é uma coisa importante. Porque desde bebê ele não fez isso e está tudo bem. Só que o olhar no olho gera um aumento do neurotransmissor ocitocina.
que é um neurotransmissor do amor, da confiança. Eles não conseguem fazer isso de bebê, eles têm que aprender a fazer isso. Eles vão aprender com quem? Só com quem eles confiam. Porque senão eles vão ficar assim com a gente. Você falou com eles e diz assim, tudo bem. Aí quando você explica isso, eles entendem que não é uma invasão, porque vários falavam isso pra mim, tá? Eu não olho no olho porque isso é uma invasão. Eu sinto que estão entrando na minha cabeça e vendo o que eu estou pensando. Aí quando eu explico toda essa questão, e isso vem de quando a gente estava lá nas cavernas, quando o homem descobre o fogo, e sentam em si. Quem faz história? Não sei se pega essa parte, tá? Desculpa a minha ignorância. Mas lá naquela época, se sentava em volta da fogueira. Por que se sentava no círculo? Porque se eu estou no círculo, eu vou proteger ela do animal que está lá atrás, e ela vai me proteger do animal que está atrás de mim. Então eu não vou sentar igual vocês estão. Porque eu vou, se só assim, ó, quem estiver aqui do lado, lascou. Certo? E quando eles começam a fazer isso, começa a ter essa confiança, porque aí faz o cruzamento de olho, e aí começa a gerar essa ocitocina. E a ocitocina, na amamentação, eu trabalhei muitos anos em UTI neonatal, a ocitocina, ela aumenta a produção de leite materno. Então, quando a mãe está amamentando o filho e tem essa troca de visão, né, de contato visual, aumenta o hormônio na mãe para aumentar a produção de leite materno, porque quem faz a indução dessa produção é a ocitocina. Não é legal isso? Mas são questões sensoriais. Aí quando a gente chega e explica, então tá. Então eles se permitem até a opção de olhar um pouquinho nos seus olhos. Às vezes eu atendo autistas muito rígidos e acho que nos primeiros 3 meses nem olham para mim. Mas eles começam a olhar. A mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é um outro teste que eles fazem, né, de rastreio. Aqui é a pessoa neurotípica, então a gente aprende por conta desse rastreio visual a olhar o quê? As expressões faciais. Olha o autista olhando. Porque desde bebê não conseguiu fazer isso por conta de uma parte do cérebro, do giro luciforme, que é fraco. E que não consegue fazer isso. Então, eles acabam olhando o quê? Detalhes e tentando trazer essas associações. Por que a maioria dos autistas não gostam de roupa colorida? A grande maioria, eu não vou falar todo mundo, porque eu tenho umas mães lá na clínica que são autistas que vão super coloridas, mas por quê? Porque é muita informação visual, é muito rastreio visual. Uma roupa neutra é mais sossegada. Você consegue observar mais outras coisas, porque não tem que olhar nada aqui. É uma forma de proteção. Eles aprenderam. E tudo ok, não tem problema. E por que eles são difíceis na hora de ler um texto, de interpretar o texto? Aqui são pessoas neurotípicas e aqui pessoas autistas. De novo, o rastreio visual. E aí eles vão trabalhar com planilha na empresa e se perdem, né? Aí de novo a TO vai lá, vamos lá. Então vamos fazer assim, ó, coloridas. Vamos fazer planilhas com letras coloridas ou com linhas coloridas. E a gente melhora essa didática para ele se organizar. Porque este rastreio visual é extremamente difícil. Então é importante, e quando as pessoas, os adultos que vêm para mim, geralmente eles acabaram de descobrir o autismo e eles têm medo de falar na empresa, né? E a gente faz todo um trabalho do porquê da importância. Então fala primeiro para o seu chefe ou para a pessoa que está próxima a você. Porque eles passam por rígidos, por chatos, por soberbos. Se o autista trabalha numa empresa onde ele trabalha o hiperfoco dele, ele vai saber daquilo
melhores que quem inventou aquilo. Só que ele não vai entender que o outro, que não é autista, não processa igual a ele. Então ele vai chamar o outro de burro. Aí a gente trabalha com filtro. Eu ensino depois o Antônio, para deixar. Antônio, vamos fazer umas terapias online aí, Antônio. Né? Por quê? Porque é lógico que ele não vai ter filtro. Ele nem sabe o que é isso. Porque ele trabalha por associação. E quando a criança ela é pequenininha, ela acha... Por que a criança chora muito com 3, 4 anos quando a mãe não entende o que ele quer? Porque na cabeça dele, a mãe sabe perfeitamente o que ele quer. É como se a cabeça dele e da mãe fosse uma coisa só. Ele não entende que a mãe pensa diferente dele. Por isso dá birra. Por isso, quando a gente usa a comunicação alternativa com essas crianças, eles começam a falar, a verbalizar literalmente. Porque eles entendem que a mãe não sabe o que ele quer, por rotina visual. Aí eles falam. Certo? Mas é por conta, de novo, desse rastreio visual. E aí, por essa dificuldade, né, de entender o que o outro quer e entender o que vem depois, eles tentam procurar formas de se autorregular. De novo, meu sistema simpático e parasimpático, nesses 85%, vão ficar brigando o tempo todo. Corre? Não, espera. Se esconde? Não, vamos falar. Porque ele nunca sabe o que vai acontecer. Por que eu te odeio aniversário? Se for aniversário surpresa, então é a morte. É óbvio que você vai chorar. Primeiro, porque foi surpresa. Não teve nenhuma... A previsibilidade aí foi zero. Segundo, que vem um monte de gente falar com você que você não estava preparada para isso. Ninguém gosta. Nenhum autista gosta. A não ser aquelas crianças que começam com a gente com 1 ano de idade, que a gente estimula pra caramba, e fala, eu quero uma festa surpresa. Eu falo, mas a festa surpresa não vai ser mais surpresa. Eu fingi que eu entendi. A minha autista da última vez. Tá bom, isso. Então eu vou falar pra sua mãe fazer uma festa surpresa e você faz de conta que você não sabia, tá? De tanto que a gente estimula, mas porque são crianças. Agora, os adultos que não passaram por esse tipo de estímulo lá atrás, e não por culpa dos pais, porque essas inferências que eu estou dando, elas vieram com força a partir de 2014. E lá atrás, esses autistas, que hoje são adultos, eram as crianças